Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de configuração eletrônica dos íons são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar o diagrama de Linus-Pauling. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura, né? Existe só enunciado aqui, forneça a configuração eletrônica para o íon de fósforos 3-, né? Então, eu não tenho figura, mas eu vou utilizar a figura, né, que é a tabela periódica, e eu vou pegar a tabela periódica do Callister, né? Uma vez que a gente está vendo materiais aqui, o Callister Júnior é o melhor, né? A melhor referência para a gente resolver o exercício, né? Enfim, mas qualquer tabela pode ser usada. Aí, eu vou primeiro procurar o fósforo aqui, né? Então, eu encontrei o fósforo, ele está aqui, ó, né? Entre o silício e enxofre. E vou pegar o número atômico dele aqui, que é 15, ó. Então, anoto essa informação aqui. Mas eu não posso esquecer, né, de forma alguma, que ele está descarregado, né? Então, ele está faltando, né, para ele 3 elétrons aqui, né? Então, essa informação é importante para a gente dar continuidade na resolução do exercício. Bom, antes que eu comece a resolver o exercício, eu preciso explicar como que funciona o corpo de um átomo, né? Então, o átomo é composto por um núcleo, tá? E a partir desse núcleo, eu vou ter camadas, né? Onde vão existir os elétrons em movimento na órbita dessas camadas, tá? Então, a primeira camada, a gente sempre vai chamar de K. Essa camada sempre vai possuir 2 elétrons, tá? Então, o número de elétrons 2. E o nível dessa camada, ele é o primeiro nível, porque ele é o próximo nível após o núcleo, né? A gente chama de nível 1. Depois, nós vamos ter uma outra camada, né? Um outro nível, que nós vamos chamar de L. Essa camada aqui já vai possuir 8 elétrons, né? E o seu nível será o nível 2, tá? A terceira camada a gente chama de M. M tem 18 elétrons, tá? Então, ela já perceba que ela vai se carregando cada vez mais, né? E é conhecido como o nível 3. A quarta camada a gente chama de N. Ela possui 32 elétrons, né? Então está bem carregada aqui, tipo Goku, Super Saiyajin. E vai ser o quarto nível, né? A quinta camada a gente chama de O. Ela também vai possuir 32 elétrons e vai ser o nível 5. Depois nós teremos a camada P, né? Essa sexta camada ela diminui agora, né? Ela possui apenas 18 e será o sexto nível. E a última camada, né, será a camada Q. Ela também vai reduzir a quantidade de elétrons para 8 e vai ser o sétimo nível. Então, o átomo, a configuração é isso aqui. Tem um núcleo, tem 7 níveis ou 7 camadas, né, cada qual com a sua quantidade específica de elétrons que está aqui. Tá? Bom, explicado como que funciona, né, a estrutura de um átomo, nós vamos à segunda etapa, que é aplicar o diagrama de Linus-Pauling, né? Então, esses níveis que eu tinha falado para vocês aqui, os 7 níveis, tá? É óbvio que para ter todos esses elétrons aqui carregados, eles são divididos em mais subníveis. Então, por exemplo, né? Esses subníveis aqui, ó, vocês podem prestar atenção que os elétrons que estão em cima aqui, de cada representação de letra aqui, né? Então, o S sempre a primeira coluna, P segunda coluna, D terceira coluna e F a quarta coluna. Mas aqui sempre em cima, né, dessa letra representativa aqui, ó, tá a quantidade de elétrons, tá? Então, na primeira camada tinha 2 elétrons, aqui tem 2. Na segunda camada tinha 8 elétrons, então eu tenho que somar aqui, ó, né? Então 6 mais 8 fecha o 8, tá? E assim sucessivamente, né? Terceira camada aqui, ó, 2 mais 6 mais 10 fecha o 18 e assim respectivamente, tá? Então, para não ficar tudo carregado, como eu mostrei para vocês, em um único nível, né, os elétrons ainda são subdivididos em subníveis, né? Então, ok. Explicado isso, nós vamos então à nossa resolução aqui, né, que a gente tinha pegado aqui o número atômico de 15. E como é que funciona? Eu sempre tenho que trazer em diagonal, tá? Sempre em diagonal aqui, né? Então, em aproximadamente 45 graus, né? Então, eu pego aqui a primeira diagonal, sempre de cima para baixo, né? A primeira diagonal fecha em 1s2. Eu anoto 1s2 aqui e eu vejo quantos elétrons tem, né? Nesse caso aqui é 2. Então, eu vou descontar
aqui do meu número atômico, tá? Esse 2 eu desconto, né? 15 menos 2, fecha 13, tá? Então, beleza, tenho 13 agora. Vou para mais uma diagonal. Próxima diagonal pega aqui, ó, 2S2. Eu anoto 2S2, vejo quantos elétrons ele tinha, que é 2 também, e vou lá descontar, ó. Então, eu estava com 13, 13 menos 2 dá 11. Beleza. Vou para mais uma camada. Nessa próxima camada, eu venho aqui, ó, né? 2P6. Eu anoto 2P6 aqui, vejo quantos elétrons tem, que é 6, e vou descontar de quantos tinha antes. Então, 11 menos 6 vai fechar em 5. Tá? Novamente, né? Eu ainda estou em diagonal, então eu venho para o próximo aqui, ó, que é 3S2. Anoto 3S2. Vejo a quantidade de elétrons que tem aqui, que é 2. Então, 5 menos 2, né, vai dar 3. E, por último aqui, tenho 3P6. Mas daí aqui vocês têm que prestar atenção, tá? Porque assim, ó, é 3P6. Mas, na verdade, esse 3P6, se eu descontar depois o elétron de 6 aqui, ele vai ficar negativo, né? 3 menos 6 dá menos 3. Então, vocês não usam, tá? Não utilizam o total aqui, ó. Usem só o necessário, que seria o 3P3, né? E esse 3P3, aí sim, se eu descontar esse 3 aqui, né? Vai ficar 0, tá? Então, num primeiro momento, essa aqui seria a minha resolução, tá? Aí, né? Porém, entretanto, todavia, contudo, né? A gente tinha que o fósforo ele estava descarregado em 3 elétrons, então ele está faltando, né? Tem 3 elétrons faltando. E aí sim, eu vou desconsiderar, então eu volto um passo atrás, tá? Eu volto um passo atrás aqui, onde é que eu tinha só o 3, né? E o que eu vou fazer? Eu esqueço esse aqui, ó, né? E, fazendo de novo o 3P6, eu vou incluir aqueles 3 a mais ali, né? Então, eu coloco aqui o 3P6, porque daí sim, né? Quando eu colocar o menos 6 aqui, ele vai ficar com menos 3 negativo, né? Então, daí eu completo ali o 3 negativo que faltava, tá? Então, com isso, esse 3P6, ele vai ser o perfeito aqui para essa situação. No resumo da ópera seria o seguinte: se eu tenho 15 aqui, ó, de número atômico, como está faltando 3, o total tem que fechar 18. Porque daí eu vou somar, embora esteja negativo aqui, não confunda, significa que eu preciso de mais 3. Né? Então, precisando de mais 3, o 15 fica 18. Tá? E é só aplicar o somatório aqui, né? Não tem erro, né? Ó, 2 mais 2 é 4, com mais 6 dá 10, com mais 2 são 12, com mais 6, 18. Aí tá perfeito. Esta é a resposta do exercício. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P6. Tá? Então, no primeiro momento, a gente faz fechar exatamente o número e depois a gente reorganiza para quanto ele está faltando, que é nesse caso aqui, então eu vou ter que adicionar. Ou ainda tem, né, em outros vídeos até que você vai ver aqui no canal, para quando está precisando. Né? Então, e daí eu vou precisar descontar. Beleza? Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim. Tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia. Então, vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas. Eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível. E os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.